Olá, colegas, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo hoje é porque, adivinhe, nós já passamos pela primeira fase das eleições presidenciais e o candidato Jair Bolsonaro está ainda na disputa. Portanto, o canal Advocacia Jato irá prestar um serviço de utilidade pública para vocês. Nós vamos analisar as propostas oficiais, aquelas que estão no site do Tribunal Superior Eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, porque, há de convir, você não leu as propostas do candidato Jair Bolsonaro. Então a gente fará isso para vocês. Iremos analisar as propostas do candidato Jair Bolsonaro segundo aquilo que está oficialmente depositado no Tribunal Superior Eleitoral e ainda com base em algumas entrevistas do candidato. Nós também faremos a análise em outro vídeo das propostas do candidato que está concorrendo com ele no segundo turno. Mas neste momento nós iremos analisar as propostas do candidato Jair Bolsonaro. Agora, uma atenção muito grande, uma advertência que eu quero fazer aqui para os nossos espectadores é, primeiro, que esse daqui é um exercício lúdico, né? O canal ele não está defendendo a ideia de que o Jair Bolsonaro será o presidente da República do Brasil, né? A gente não está fazendo campanha para o candidato Bolsonaro, a gente está analisando apenas aquelas propostas que são registradas lá no Tribunal Superior Eleitoral. Uma outra advertência que eu faço para os nossos espectadores é que a gente não vai analisar se o candidato irá efetivamente cumprir ou não essas propostas. O nosso objetivo é analisar a viabilidade jurídica das propostas. Se as propostas são juridicamente viáveis, o que é que ele precisa fazer para implementar aquelas propostas que foram colocadas lá no Tribunal Superior Eleitoral. A gente também não analisará se a proposta é boa ou má, apenas se o candidato tem condições jurídicas de implementar aquelas propostas. Então nós dividimos a análise da proposta em 3 situações específicas. A primeira situação é aquela em que ele pode implementar as propostas sozinho, sem depender do Congresso Nacional ou sem depender de algum outro poder, como o Poder Judiciário, por exemplo. Então, nesse primeiro bloco de propostas analisadas, o candidato Jair Bolsonaro tem total condição, por vontade própria, ou com a sua equipe de ministros, de implementar imediatamente, sem a necessidade da interveniência do Congresso Nacional. Em um segundo momento, analisaremos aquelas propostas que dependem do Congresso Nacional, ou seja, dependem de alterações legislativas ou da própria Constituição para serem implementadas, ou ainda aquelas situações que necessitam de autorização do Poder Legislativo. E por último, analisaremos aquelas propostas que são inviáveis juridicamente, que apesar de estar lá no programa de propostas do governo, do pretenso governo Jair Bolsonaro, não são possíveis de implementação, porque o nosso sistema jurídico não permite que elas sejam colocadas em prática, ok? A primeira proposta que a gente irá analisar é aquela proposta que o Jair Bolsonaro ele pode implementar sozinho, apenas ele e a equipe dos seus ministros, que é do estabelecimento de um programa de metas para os gestores. É uma proposta voltada para os ministros, para os seus ministros, de cumprimento de metas pré-estabelecidas pelo seu governo. Ele terá um pouco de dificuldade de implementação disso no primeiro ano do governo, porque o orçamento público do ano de 2019 é um orçamento público que é feito em 2018, portanto, não é feito por ele, né? Ele vai ter que executar o orçamento público de acordo com aquilo que foi estabelecido no ano anterior. Porém, a partir de 2019, ele tendo condições de elaborar esse orçamento público, ele e sua equipe elaborando esse orçamento público, ele vai poder sim estabelecer metas de cumprimento dos seus ministros. O repasse desses recursos a partir do cumprimento dessas metas é que ele vai precisar realmente de autorização do Congresso Nacional, uma vez que há necessidade, algumas vezes, de abrir créditos suplementares ou créditos que excedam aquelas previsões orçamentárias anteriormente estabelecidas. Então, para esses créditos suplementares, o Jair Bolsonaro irá precisar do Congresso Nacional, porém, apenas estabelecer metas de cumprimento para os seus ministros, ele pode fazer isso sozinho, sem o auxílio, sem a colaboração ou sem a necessidade de autorização de nenhum dos outros poderes. Uma outra proposta
que foi estabelecida pelo Jair Bolsonaro é a criação de um critério de confiança na destinação dos recursos públicos. O Jair Bolsonaro, até de maneira apropriada, analisa que existe uma burocracia muito grande na liberação dos recursos públicos por parte dos nossos órgãos de controle, né? E ele diz que estabelecer uma relação de confiança, estabelecer um critério de confiança na destinação desses recursos poderia trazer algum tipo de vantagem para a agilidade no cumprimento de obras, na realização de serviços públicos. Isso é um pouco complicado de se estabelecer ou até de implementar esse tipo de proposta, uma vez que, já que uma das bandeiras de luta aí do Jair Bolsonaro é o combate à corrupção, acho que vai ser muito difícil você abdicar desse sistema complexo de controle que nós temos hoje no Brasil, né? O Brasil hoje tem um sistema de fiscalização realmente muito complexo, às vezes muito dificultoso para você empreender, mas é algo que o Jair Bolsonaro se propõe, mas não estabelece como iria acontecer essa destinação de recursos apenas com base na confiança. Uma outra proposta dele, que também é de simples implementação e é algo que já vem sendo realizado há algum tempo, é na área de saúde. Na área de saúde, ele propõe a criação de um prontuário nacional eletrônico, um prontuário unificado que pudesse ter as informações de atendimentos na área do SUS, no Sistema Único de Saúde, para todos os atendimentos, seja em nível federal, estadual ou municipal. É uma medida administrativa, tão somente, é uma medida que inclusive vem sendo implementada pelo governo federal, mas que pode ser sim ampliada no governo Jair Bolsonaro sem necessidade de autorização do Congresso Nacional. Ainda na área de saúde, ele tem uma proposta bastante interessante para os médicos cubanos. Hoje nós temos no programa Mais Médicos uma quantidade muito grande de médicos cubanos fazendo atendimento no interior. Ele diz que vai manter esse programa Mais Médicos, né, vai admitir ainda a continuidade dos trabalhos feitos pelos médicos cubanos, porém, ele vai modificar a relação desses médicos cubanos com o Brasil. A primeira modificação que ele vai fazer é aceitá-los na condição de imigrante, permitindo que eles possam trazer a família aqui para o Brasil, né? Então, o Jair Bolsonaro se coloca aí à disposição desses médicos cubanos para intermediar as negociações que permitam a vinda dos seus familiares aqui para o Brasil e o estabelecimento deles aqui na condição de imigrante. É uma proposta bastante interessante porque vai necessitar aí de um ajuste diplomático, inclusive com Cuba. Uma outra proposta ainda relacionada aos médicos cubanos é o pagamento integral da bolsa para esses médicos. Atualmente, para esse programa Mais Médicos, são destinados por médico cerca de R$ 11.500 para cada médico, sendo que um médico cubano aqui no Brasil recebe apenas 30% disso. Os outros 70% são destinados ao governo cubano. O que pretende Jair Bolsonaro é que todo esse recurso seja repassado para o médico cubano aqui no Brasil. Então não haveria mais repasse para o governo cubano, o que pode ser inclusive um entrave nas negociações diplomáticas, né, de vinda da família desse médico cubano aqui para o Brasil. Mas é algo que ele pode fazer sem necessidade aí da interveniência do Congresso Nacional. Uma medida cabe ao Poder Executivo, cabe ao chefe do Executivo a representação nacional do Brasil. E ele sendo representante nacional do Brasil, então ele pode sim acertar, ajustar com Cuba a vinda desses familiares e também se negar a dar cumprimento ao tratado, ao acordo que foi feito com a Organização Internacional de repasse de valores direto para o governo cubano. Uma outra proposta ainda também na área de saúde do Jair Bolsonaro é a inclusão dos profissionais de educação física no programa de saúde da família. O programa de saúde da família, então, contemplaria também os profissionais de educação física. E esses profissionais seriam, portanto, remunerados da mesma forma que médicos e enfermeiros e agentes comunitários que participam também desse programa. Uma outra proposta
do Jair Bolsonaro é de mais investimentos na educação fundamental e média. Ele pode implementar, sim, um investimento maior nas áreas de educação voltado para a educação infantil e média. Porém, a gente sabe que essa é uma atribuição de municípios e de estados. Talvez ele tenha dificuldade em articular a utilização desse recurso como ele almeja. Ele chega a citar a necessidade de criação de escolas militares, né? A criação dessas escolas pode ser feita, obviamente, pelo governo federal, porém, há necessidade de articulação com estados e municípios, porque senão nós teremos a má utilização dessa verba pública, a utilização em duplicidade de uma verba pública para as áreas de educação infantil e fundamental. Além disso, é uma quantidade muito grande de escolas de educação infantil e educação fundamental, e se propor a gerir esses recursos, né, talvez não seja da expertise do governo federal. O governo federal precisa sim usar a expertise, usar o conhecimento dos profissionais de educação dos estados e municípios. Então não dá para fazer isso sem ser de maneira integrada, seja por uma questão de inteligência na utilização dos recursos financeiros, para não haver duplicidade de recursos destinados a essa área, seja para também aproveitar a expertise dos profissionais de educação que já existem no âmbito da educação dos estados e dos municípios. Uma última proposta do governo Jair Bolsonaro. A proposta de Jair Bolsonaro ela é claramente liberal. Do início ao fim de sua proposta, ele valoriza o liberalismo e ataca muito fortemente as ideologias de gênero, a ideologia de esquerda em geral, e coloca muito claramente que há necessidade de modificação tanto do conteúdo das escolas quanto também da metodologia que é empregada nas salas de aula, né? Essa alteração de conteúdo e metodologia, nós já tivemos uma alteração recente, uma reforma da educação recente em relação ao conteúdo. Ele se propõe reformar novamente para incluir matérias como empreendedorismo, cidadania e um conteúdo mais voltado para a parte técnica, né? Ele diz que há uma necessidade de formação técnica já no ensino médio e por isso haveria necessidade de modificação desse conteúdo. Quanto à metodologia, ele ataca muito fortemente as metodologias tradicionais, os métodos educacionais empregados até o momento, porém não propõe especificamente nenhum método específico de ensino que ele acha que seja importante de se implementar. Mas ele diz que há sim necessidade de modificação desse método de ensino nas nossas escolas. Okay? Então essas são as propostas que o Jair Bolsonaro pode fazer, independentemente do auxílio aí do Congresso Nacional, porque dizem respeito apenas a políticas públicas, aquelas políticas que são implementadas pelo Executivo, sem necessidade de alterações legislativas maiores. Porém, ele também tem um conjunto de propostas em que vai haver a necessidade da conjugação de esforços com o Congresso Nacional. Vamos conhecer essas propostas do chamado Projeto Fênix, né? O projeto de Jair Bolsonaro para a população brasileira, é chamado por ele de Projeto Fênix, e vai necessitar do Congresso Nacional, primeiro, para diminuir a estrutura administrativa. Ele diz que há necessidade da gente diminuir o número de ministérios, principalmente, ele diz que tem muitos ministérios no Brasil, e fazer privatizações. Tanto para diminuir ministérios, quanto para fazer as privatizações de estatais. Ele diz que tem mais de 100 estatais no Brasil e não haveria necessidade desse número de estatais. Para fazer essas privatizações, ele precisa de lei do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa autorizar a extinção de cargos e ministérios, que vai acabar acontecendo com essa diminuição da estrutura administrativa proposta por ele. Então não adianta aqui a gente dizer que vai se extinguir ministérios sem se extinguir cargos públicos ou sem se extinguir funções de Estado atuais, né? Ele vai fazer essa extinção de ministérios e pretende privatizar uma boa parte aí das empresas estatais que, segundo ele, não produzem, que não dão resultado para a nação brasileira.
para fazer essas privatizações, ele vai precisar sim articular com o Congresso Nacional para aprovar leis que permitam a extinção desses cargos públicos. Uma outra proposta que vai depender também da articulação com o Congresso Nacional é a reformulação do Estatuto do Desarmamento. Talvez a mais polêmica de suas propostas, aquela proposta que mais caracteriza a sua campanha, é essa reformulação do Estatuto do Desarmamento, que está aí em meio à grande polêmica que envolve a sua campanha. Para reformular o Estatuto do Desarmamento, ele vai precisar criar uma lei modificando apenas um critério desse Estatuto do Desarmamento. O critério é a justificativa que você deve dar hoje para os órgãos de controle da necessidade do uso da arma de fogo, né? Atualmente, para se obter a arma de fogo, você precisa passar por um teste psicológico, passar por um teste de aptidão e fazer uma justificativa. É justamente nessa justificativa que o Jair Bolsonaro pretende relativizar a justificativa, admitir como justificativa outras situações que não eram previstas anteriormente. Então não significa que vai haver uma liberação total do uso da arma de fogo, nem mesmo a liberação do porte da arma de fogo nas ruas. Não é isso. A intenção do projeto, a intenção da proposta dele é permitir que existam outras justificativas para a utilização da arma de fogo, principalmente em casas e residências. Uma dificuldade que ele vai ter, obviamente, em relação a isso, é que já existe uma reação muito grande do Congresso Nacional. O Congresso Nacional provavelmente não vai ser tão renovado assim acerca dessa proposta, né? Existe uma discussão muito grande acerca dessa proposta. Então, além disso, o Jair Bolsonaro também pretende criar uma excludente de ilicitude para o policial que estiver prestando serviço. Obviamente, voltado para aquelas situações de confronto entre policiais e bandidos em que o policial precisa utilizar de sua força para abater os bandidos. Existe aí uma certa dúvida acerca do que seria essa excludente de ilicitude, uma vez que já existem excludentes de ilicitude para essas situações, né, do estrito cumprimento do dever legal, ou mesmo aquelas situações de legítima defesa. Mas, em todos os casos, mesmo que se crie um excludente de ilicitude específica para os policiais militares, há necessidade também da interpretação judicial. O juiz irá analisar se houve excesso no uso da arma de fogo, se houve um excesso culposo, um excesso doloso. Então, de toda forma, por mais que se tenha o Código Penal uma excludente específica para o policial militar, a gente sabe que há necessidade de apreciação judicial. O judiciário vai ter que analisar. O policial não vai ficar isento de receber aí um processamento penal, uma investigação penal, pelo simples fato de ter na norma um excludente de ilicitude. Não. Haverá necessidade aí de uma interpretação jurídica se aquela situação que ensejou a aplicação da excludente de ilicitude realmente aconteceu, né? Ou não houve aí excesso por parte do policial militar. Então, apesar de ser uma proposta bastante clara, bastante objetiva, ele vai necessitar do auxílio do Congresso Nacional para a aprovação dessa lei, para a inclusão desse dispositivo no Código Penal, mas não vai modificar a situação atual dos policiais militares que são processados e são investigados quando ocorre algum tipo de morte em confronto. Ok? A outra proposta, também na área de segurança pública, é a redução da maioridade penal aos 16 anos. Existe também muita polêmica em torno dessa redução da maioridade. Já existe proposta tramitando no Congresso Nacional para essa redução, e é uma matéria que tipicamente vai ter a necessidade aí da participação do Congresso Nacional. Aliás, muitos defendem que essa redução só pode acontecer através de modificação da Constituição.
E quem modifica a Constituição em nosso país não é o Poder Executivo, não é o Presidente da República. Quem modifica a Constituição em nosso país é o Congresso Nacional, que irá discutir, deliberar e votar por uma maioria de 3/5 dos membros daquelas casas em 2 turnos, ou seja, em 2 votações diferentes cada casa. Então, para se alcançar essa modificação da Constituição com a redução da maioridade penal dos 18 para os 16, tem que haver a criação de uma emenda constitucional que só é aprovada quando se alcança 3/5 dos votos dos membros de cada casa legislativa, Câmara dos Deputados e Senado, em 2 votações diferentes, em 2 sessões. Portanto, é bastante difícil haver essa modificação da Constituição. Ele vai precisar de muito apoio no Congresso para implementar essa ideia. E existe também aquelas pessoas que defendem que não há possibilidade de redução da maioridade penal por um motivo muito simples. Lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, há quem diga que tratados internacionais que o Brasil assina não precisa nem serem integralizados aqui no ordenamento jurídico pátrio, basta que o país assine esses tratados internacionais de direitos humanos, e nós temos tratados internacionais que tratam da maioridade penal, como o Estatuto de Roma, por exemplo. Esses tratados, a mera assinatura por parte do Brasil acarretaria a integração dessa maioridade penal aos 18 anos como direito fundamental. E como direito fundamental, não pode haver modificação da Constituição, porque um direito fundamental é uma cláusula pétrea. Nenhuma emenda constitucional pode vir a modificar uma cláusula pétrea, a extinguir um direito fundamental. Então, por isso, ele vai ter muita dificuldade de implementar essa sua proposta de redução da maioridade penal, inclusive com aí uma resistência grande de boa parte da doutrina jurídica. Ele também propõe agora na área de saúde a criação de uma carreira federal do médico. É bastante interessante você criar uma carreira federal para o médico, porque permite que ele inicie as suas atividades em um local mais distante, uma cidade mais distante, e à medida que vai evoluindo na profissão, evoluindo na carreira, ele ir aos grandes centros, né? E dá uma perspectiva maior à carreira do médico. Porém, para criar essa carreira federal é criação de cargo público, e só se cria cargo público através de lei. Não dá para criar cargo público através de uma canetada, né? Ele vai precisar articular com o Congresso Nacional a criação dessa carreira federal de médico, articular com estados e municípios a inclusão desses médicos em programas de saúde de estados e municípios, e aí colocar em prática a sua ideia. Em relação ao combate à corrupção, o Jair Bolsonaro defende aí resgatar as 10 medidas contra a corrupção. 10 medidas contra a corrupção foi uma proposta do Ministério Público Federal, que teve o apoio popular, e que tramitou durante um tempo no Congresso Nacional, mas foi totalmente desnaturado, né? As inúmeras emendas que foram feitas ao projeto das 10 medidas contra a corrupção acabaram desnaturando por completo as propostas do Ministério Público Federal. Portanto, ele propõe retomar essa discussão, trazer novamente à tona essa discussão. Algumas medidas propostas pelo Ministério Público são realmente muito importantes para garantir a probidade da administração pública. Outras são um pouco polêmicas, né? Principalmente aqueles testes que são feitos acerca da probidade administrativa, mas é uma proposta que ele quer colocar aí em prática, que vai depender, portanto, também da colaboração do Congresso Nacional. E é de se imaginar que o Congresso Nacional, uma vez que já apreciou essas medidas e foi reativo a essas medidas, não concordou com essas medidas, acabou modificando muito o projeto, isso possa vir a acontecer também durante a tramitação desse novo projeto aí de 10 medidas contra a corrupção. Na área tributária, o Jair Bolsonaro propõe a redução da carga tributária com a simplificação e unificação de tributos. Acho que todos os candidatos mencionam a necessidade de uma reforma tributária. Porém, essa reforma tributária ela não é simples de acontecer. Ela tem que levar em consideração também o fato de que o Estado brasileiro
ele está gastando mais do que arrecada, então ele precisa ter uma fonte de arrecadação maior para poder cobrir essas despesas ou diminuir a sua máquina, diminuir o seu custo, né? Então, ele coloca isso na sua proposta, da necessidade de redução da máquina pública e uma das medidas que possibilitará possibilitará ser implementada a partir dessa ideia é a redução da carga tributária com a simplificação do tributo. E ele coloca algo que é muito importante para os municípios. Ele propõe uma municipalização também da arrecadação. A gente sabe que hoje muitos municípios dependem dos fundos de participação dos municípios, que é uma arrecadação federal que é repassada para os municípios. Então ele propõe, com a municipalização dos impostos, fazer com que isso chegue diretamente aos municípios e possa assim ser utilizado lá na base da população. Uma outra proposta na área tributária é o imposto de renda negativo, que muita gente não entendeu como é que funciona esse imposto de renda negativo. O imposto de renda negativo nada mais é do que dizer que em determinadas faixas de renda, no lugar de você pagar o imposto de renda, você vai receber uma quantia do governo federal. Essa medida é uma medida que vem agregada à ideia da necessidade de implantação de políticas de renda mínima, como o Bolsa Família, por exemplo. E por que esse programa de imposto de renda negativo ele pode, inclusive, suplantar o programa de benefício do Bolsa Família? Porque no caso do imposto de renda negativo, haverá o estímulo a que as pessoas formalizem suas atividades. Eu tenho interesse que o governo federal saiba dos meus rendimentos, inclusive aquele proveniente do trabalho informal, porque a partir do momento que eu formalizo esse meu rendimento, eu vou receber por parte do governo federal uma parcela, um valor relativo ao imposto de renda negativo. Então isso vai acontecer aí um aumento da formalização do trabalho, que talvez seja muito importante para a Previdência Social. E aí, nessa esteira de modificação de reforma tributária proposta pelo Bolsonaro, ele também coloca aí a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência. Se você vem acompanhando o canal, nós temos um vídeo que trata especificamente sobre a reforma da Previdência do Bolsonaro. A gente vai deixar o link aí para que vocês possam assistir a proposta do Bolsonaro. Lá na reforma da Previdência proposta pelo Bolsonaro, ele vai mudar o sistema de solidariedade da Previdência Social brasileira. Hoje, todos nós trabalhadores contribuímos para um fundo único da Previdência Social e esse fundo único é responsável pelo pagamento dos atuais benefícios. No atual exercício, a conta não está batendo, né? A conta está dando negativo e há necessidade aí de outros recursos virem para a Previdência Social. Acontece que esse modelo de solidariedade vai se manter na proposta do Jair Bolsonaro, porém apenas para valores mais baixos, ou seja, o teto previdenciário vai cair com a proposta do Jair Bolsonaro. Apenas aquelas pessoas que recebam até no máximo 2, 3 salários mínimos é que terão esse sistema de solidariedade mantido. Aquelas pessoas que recebem mais do que 2, 3 salários mínimos irão migrar aí para um sistema de capitalização. Uma migração paulatina em que as contribuições posteriores a esses valores de 2, 3 salários mínimos serão destinadas para um fundo individual de capitalização. Esse fundo individual de capitalização ele vai ser gerido, vai ser administrado por uma fundação pública, por um órgão público que aplicará no mercado, aplicará em títulos da dívida pública brasileira. Então, é uma proposta inovadora aí da Previdência Social para diminuir a carga da Previdência, o custo da Previdência em longo prazo, em médio e longo prazo, e permitir aí essas mudanças tributárias previstas na proposta dele. Também vai ter a necessidade aí de modificação da Constituição. A Constituição precisará ser mudada, portanto, a reforma da Previdência proposta por Bolsonaro vai depender aí da aprovação de 3/5 dos membros de cada casa legislativa em votação em 2 turnos, certo? Então, essa reforma da Previdência precisa passar por essa articulação do Congresso Nacional, que, repito,
vai ser muito resistente a esse tipo de alteração da Previdência. Ele pretende também acabar com a unicidade sindical. Para você que não é de direito, hoje nós não temos competição entre sindicatos. Só pode existir um sindicato por cada categoria em determinada região. O que o Bolsonaro propõe é algo revolucionário na área de direito sindical. É permitir que haja sindicatos competindo um com o outro pela filiação dos trabalhadores. Ele, segundo afirma na sua proposta, irá permitir que mais de um sindicato possa ser instalado em uma determinada região e que os sindicatos, a partir do que oferecem aos seus filiados, aos seus sindicalizados, que irão conseguir mais ou menos filiados, mais ou menos pessoas contribuindo para esse sindicato. Portanto, dizer que ele é contra o imposto sindical. Ele diz que os sindicatos devem se manter a partir daquilo que oferecem para os trabalhadores, a partir do convencimento dos trabalhadores da necessidade da existência do sindicato. É algo bastante polêmico e bastante diferente aí da nossa realidade, né? Permitir essa competição entre os sindicatos. Além disso, na área trabalhista, ele vai criar a chamada CTPS, a Carteira de Trabalho Verde e Amarela. É uma proposta interessante, curiosa, de você ter um público de pessoas, segundo eles, mais jovens iriam aderir a isso, um público de pessoas que admite a não utilização da CLT em suas relações de trabalho, em que as relações de trabalho sejam estipuladas individualmente. Questionável juridicamente essa possibilidade de você voluntariamente abrir mão das regras previstas na CLT para uma contratação individual com a empresa, mas é algo que ele pretende aí implementar. Vai necessitar, obviamente, do auxílio do Congresso Nacional e provavelmente terá uma resistência muito grande do Judiciário, principalmente o Judiciário Trabalhista, né? Você dizer que nós vamos ter no mesmo ambiente de trabalho, às vezes, trabalhadores em que se aplica a CLT integralmente e trabalhadores em que não se aplica a CLT e vale aquilo que foi acordado entre o patrão e o empregado, isso talvez cause aí uma instabilidade jurídica mesmo, né, dessas relações. Portanto, muita atenção para essa proposta para que não aconteçam inconstitucionalidades. Vai precisar, novamente, como eu disse, da participação aí do Congresso Nacional e do Judiciário admitir esse tipo de coisa. O que é que ele não vai poder fazer de maneira nenhuma, né? A gente está no terceiro bloco de análise das propostas de Jair Bolsonaro. Ele não vai poder fazer a progressão do regime para manter bandido preso, como ele coloca lá na sua proposta. Ele diz que, no meu governo, a gente vai acabar com essa história de progressão de regime e a pessoa que entrar no regime fechado vai cumprir toda a pena no regime fechado. Existe um impedimento aí muito forte, que foi a votação de um habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus número 82959 de 2007, que disse que a progressão de regime é um direito fundamental do preso. Então, como direito fundamental, eu já expliquei aqui, a gente não pode modificar, nenhuma emenda constitucional pode vir a modificar esse entendimento de que a progressão de regime é um direito fundamental. Ele não vai ter condições de implementar isso. Não sei por que isso está no projeto dele, imagino que seja só para conseguir os votos daquelas pessoas que estão realmente indignadas com a violência no país, mas como existe essa votação do Supremo Tribunal Federal, esse precedente do Supremo Tribunal Federal, vai ser impossível ele fazer esse tipo de modificação. Se bem que, olha o que eu vou dizer isso agora para vocês. O Supremo Tribunal Federal votou essa questão por 6-5, um placar muito apertado. Então, há possibilidade de, com a modificação da composição do Supremo Tribunal Federal, a gente ter surpresas com relação à aplicação dessa ideia de que existe aí um direito fundamental à progressão de regime. Então, vale ficar atento com relação a isso. A outra proposta que ele coloca, e que não vai ser possível a ele fazer, é retirar da Constituição qualquer relativização da previdência, da propriedade privada. Ele diz, não, eu não vou relativizar mais a propriedade privada. Só que a gente sabe que
no artigo 5º, inciso 23 da Constituição, existe lá como cláusula pétrea a primeira relativização da propriedade privada, que é a sua função social. A necessidade da propriedade privada ter a sua função social. A função social da propriedade é o que permite, inclusive, desapropriações por utilidade pública. É o que permite, por exemplo, a reforma agrária em determinadas áreas. Então, combater isso já é politicamente desgastante para um político. Já vai ser muito complicado em conseguir convencer o Congresso Nacional e o Judiciário de que há necessidade de termos aqui no país uma propriedade privada absoluta. Ainda mais porque se trata aí de uma cláusula pétrea também. Como eu já repeti algumas vezes aqui nesse vídeo, ele não tem como modificar uma cláusula pétrea, ele não tem como propor uma emenda constitucional para modificar esse tipo de coisa. Então a relativização da propriedade privada é uma evolução natural até do conceito de propriedade. Então por isso ele não vai conseguir fazer isso aí. Ok? Então essas foram as propostas do Jair Bolsonaro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tenha suprido aí a ausência de muitos que às vezes olham o debate e não entendem quais propostas são colocadas à mesa, aquilo que é realmente importante de se analisar dos candidatos. Ressalto que essas propostas são aquelas propostas que foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral, portanto é um compromisso do candidato com a população. Não significa que elas serão realmente implementadas, eu não estou aqui defendendo nenhuma delas, eu estou dizendo apenas que esse é o compromisso, essa é a vontade manifestada pelo candidato lá nas suas propostas, mas vale aí a cada um também fazer a sua apreciação, fazer a sua interpretação dessas propostas, ok? Então gostaria de agradecer vocês estarem aqui até esse momento, muito obrigado a todos e aguardem o próximo vídeo sobre as propostas do candidato que está aí concorrendo com Jair Bolsonaro. Muito obrigado a todos e até a próxima.